Bom, vamos lá. Fingir que nada aconteceu, que não ficamos 15 minutos tentando arrumar a internet da Mari Pelósio. Começamos outra aqui. Ver se agora vai de uma vez. Se já entrou. É bom que eu fico enrolando um pouquinho aqui. Tá todo mundo que tava entrar novamente. Já foi um aquecimento. Agora Vou, vai, hein? vou nem me mexer. Você vai ter que falar tudo de novo que você já falou. Vamos tudo de novo, vamos tudo de Que novo. eu tive que excluir, né? Porque não ia dar tempo pra ficar salvando, aí ia demorar muito pra chamar outra live. Sim. Então, agora acho que a internet tá ok aí, seu telefone é melhor. Uhum. Vamos. Como eu. Eita, Mônica. Hã? É A o que? Mônica iPhone? entrou. É Ah, iPhone, os dois aí. tá. O meu não é. De qualquer maneira, então, Mari, de novo, se apresenta para o pessoal da academia, para quem não é da academia e vai assistir esse vídeo lá na frente, né? Quem você é, o que você faz, o que você coordena, o que você é proprietário, a sua formação, para a gente começar um papo aí sobre cozinha e sobre judô. Eu sou Mariana Pelósio, tenho 34 anos. Acho que tenho 34 anos que vem eu vou fazer 34 de novo, porque eu me recuso a fazer aniversário esse ano. Ah, é? É verdade, você falou, é verdade. Me recuso, vou repetir. Eu sou chefe de cozinha, tenho um restaurante chamado Duas Terezas, que acabou de entrar, inclusive, aqui na live. Tem um restaurante chamado Duas Terezas, é inspirado nas minhas avós, que são Duas Terezas, então o que a gente faz no restaurante é comida, o que a gente chama de comfort food, de comida de afeto. Sou formada, tinha comentado na live anterior, que eu sou formada fiz administração, me formei em gastronomia e fiz uma pós-graduação em cozinha brasileira. E aí hoje eu tenho um restaurante com cozinha brasileira. Eu tenho as inspirações vêm um pouquinho de comida caipira, comida de interior, muita comida nordestina por conta da minha avó e um tiquinho de comida italiana por conta da outra avó Teresa, que é italiana de Ascoli Piceno. Então a gente tem aí um pouquinho dos dois lados, assim, comida nordestina, comida brasileira, um pouquinho de comida italiana. E conta, como você estava falando na outra live, que eu acho muito importante, né, antes da gente entrar aqui nas minhas questões, Uhum. a sua especialização, né, em cozinha brasileira, numa pós-graduação, e que infelizmente, né, como é característico do país, o curso não existe mais, né? É. Eu participei da primeira turma de pós-graduação em cozinha brasileira pelo Senac. A curadoria foi feita, inclusive, pela Ana Luísa Trajano, que é filha da Luísa Trajano, do Magazine Luiza. E a Ana Luísa Trajano ela foi chefe de cozinha há bastante tempo, teve um restaurante chamado Brasil Agosto aqui em São Paulo. Fechou o restaurante, hoje ela mora fora do Brasil, mas ela é uma grande pesquisadora da cozinha brasileira e ela tem um instituto chamado Instituto Brasil Agosto, que faz um serviço muito bacana, que a gente consiga reencontrar a nossa história quanto brasileiros. O curso de cozinha brasileira no Senac já não existe mais, por total falta de procura. Então, tá todo mundo se debatendo aí, se degladiando para entrar nessas cozinhas francesas e faculdades francesas que vieram para o Brasil, enfim. Sim. E que tem um estudo super bacana, cozinhas de outras regiões, eu acho que a grande diferença, por exemplo, da cozinha francesa, da cozinha italiana, é que essa galera teve tempo de documentar. Uhum. A gente ainda não teve esse tempo. Sim. E a gente tem... Bom, eu tô falando só dentro da minha bolha, dentro do meu trabalho, dentro da gastronomia, de um negocinho assim, ó, muito pequenininho. E sem levantar polêmicas de jeito nenhum, que esse era o pavor do Diego com essa live, sem levantar polêmicas de jeito nenhum, mas a gente não documenta técnicas indígenas. Uhum. Nós não reconhecemos toda essa do povo nativo brasileiro que tem, uau, uma coisa, ensinos
uma cultura incrível, coisas incríveis Sim. para passar pra gente, mas a gente não tem isso documentado. Eu tô falando da gastronomia, uma coisinha muito pequenininha assim, ó, que se reflete da gente não reconhecer o nosso povo nativo. O nosso próprio... Eu vou falar da minha cultura cearense, o tanto que eu demorei de tempo, agora eu tô com 34, a fedelha ainda. Mas o tempo que eu mesma demorei para me entender como raiz nordestina. A minha Sim. raiz nordestina é muito mais próxima do que a minha raiz italiana. Uhum. O Diego é filho de italiano. Eu sou bisneta de italiano. Então é muito mais longe. Agora, eu sou Sim. neta. Eu sou neta de um cearense. Sim. Eu sou neta... Eu tenho tia que nasceu no Ceará, já nasceu em Juazeiro do Norte. Eu tenho tias mais próximas. Agora, a minha família, que veio da Calábria, é muito mais distante. E o tempo que eu demorei para entender a importância disso. Então, e dentro da cozinha, dentro da gastronomia, a gente tem essa memória e essa dificuldade também de entender que nós produzimos vinhos. Aliás, a safra de 2020 de vinhos está absolutamente incrível, premiada. Aí, com a infeliz alta do dólar, a gente importou menos e vai ter que consumir mais vinho brasileiro. E está Sim. se dando Sim. conta de que o vinho Claro. brasileiro é sensacional. Sim, sim. As nossas frutas, a nossa farofa. Então, mas você vê, Mari, isso aí é um reflexo em qualquer campo, porque a gente tem o brasileiro é ele é meio problemático com isso, né? Porque a gente não reconhece a nossa história. O maior exemplo é isso que você falou do indígena, né? Quer dizer, você vai para a Europa, aquele povo que deu origem ao europeu, ele é cultuado até hoje, ele é estudado, sabe? É valoroso isso. Aqui não, até na América do Sul no geral. Você pega a cultura andina toda, né? Eles têm uma questão de levantar isso, né? E de estudar e de homenagear. A gente não. A gente quer esquecer os índios, né? A gente quer matar todos eles. Parece que não existiram índios aqui. Vergonha, né? Vergonha. E é isso que eu ia falar. Tem vergonha, né? Dessa origem aqui brasileira. Então, em qualquer campo, né? A gastronomia, infelizmente, não é diferente. Você vai certamente ter muito mais estudos da nossa gastronomia fora, né? Como tem vários e vários campos que as pessoas estudam muito mais isso fora do que aqui dentro. Eu lembro na faculdade de História, olha que loucura que é isso. Faculdade de História, lá na USP, um dos maiores especialistas em História do Brasil era um húngaro, que dava aula para nós. Um húngaro. Então, assim, porque se interessou, então, a gente, infelizmente, somos meio... a gente quer esconder, parece, sabe? Uhum. A gente não tem... Nessa ânsia de criar heróis, ficam importando heróis, né? E temos aqui tanta coisa rica, né? Nordeste, né? Você quer falar do Ceará, imagina? A história do Nordeste é maravilhosa, riquíssima, né? E além de tudo, né? A gente tem toda essa parece que querer esconder, colocar debaixo do tapete ou achar que o que é de fora é melhor, né? E não é, né? Que seja, mas assim, não é diretamente Tem melhor ou pior. as suas diferenças. Eu estava te contando na live anterior de 15 minutos que eu tenho visto e tenho participado assim, tá, de perto um movimento muito bonito de chefes de cozinha e de mulheres dentro da cozinha. Isso é bem importante. Uhum. Fazendo esse resgate, querendo se entender como povo, querendo se entender como cultura gastronômica, querendo entender as nossas técnicas, o que a gente faz. E aí eu tava... Hoje eu bati um papo com a Madu, que é acho que hoje uma das chefes que eu acho mais incríveis, assim. Menina jovem também, tem minha idade, ela é um pouquinho mais nova que eu. Tem um restaurante chamado Mandioca. E ela tem feito de forma muito bonita esse resgate de... Não é nem um resgate, mas sabe o que é você se dar conta, assim? Você faz... me descobri, sou brasileira, olha só. Sim, e aí, e brasileiro em algumas essências. Então, ela tem feito com muito sucesso, mostrado a mandioca, né? Vamos saudar aqui a mandioca no restaurante. Então, tem feito muitos pratos com mandioca.
feito caranguejada, coisas que mesmo eu, tendo feito uma pós-graduação em cozinha brasileira, não vi ainda. A gente tem uma bolha muito grande por sermos paulistanos. Sim, sem dúvida. A gente está aqui, eu moro muito próximo de um Carrefour de loja assim, padrão, sabe? Essas lojas conceito. Sim. E esses dias eu precisei comprar pequi. 2 vezes já aconteceu. Eu precisei comprar pequi e precisei comprar dendê. E eu andando numa loja gigante, não tinha dendê. Dendê você jamais, né? Não, gente, mas tinha aceto balsâmico, eu tinha azeite trufado, eu tinha os azeites trufados de trufa branca, de trufa negra, eu tinha todas as coisas possíveis e imaginárias, mas eu não tinha dendê. Aí assim, como não tem dendê? Aí dá um negócio assim, é isso que falta, assim, da gente conseguir se entender como brasileiro e querer também, né? Porque é uma questão de demanda. Se o brasileiro... Aí é grande negócio, assim. E isso eu tô falando da gastronomia. Agora pensa na cultura, pensa na leitura, pensa em qualquer outra coisa. Mas se não gera demanda, se o consumidor não sabe como usa dendê, se a pessoa não sabe dentro de casa, ela vai comprar 300 ml de óleo de dendê. Ela não sabe como usar, ela não cria uma demanda para o mercado, ela não compra. Aí vira cozinha de folclore apenas, assim, né? Não é para nós. E nós brasileiros desse país chamado São Paulo, a gente ainda se distancia mais porque a gente tem pouca raiz. Exato. A gente tem pouca raiz no que nós somos realmente, assim. A gente tem a maior colônia de japoneses fora do Japão, a gente tem, acho que a de italianos também, a maior. Italiano também, sim. Maior de italianos fora da Itália, a gente tem coreanos, a gente tem um monte de gente, uma coisa assim, super plural, mas a gente tem uma dificuldade de se entender como brasileiro. Então, mas você vê, isso, uma coisa, você vê, uma coisa remete à outra, mas é justamente por isso, quer dizer, eu acho que o problema nosso, brasileiro, paulista, né, paulista brasileiro, é querer dar juízo de valor porque é melhor ou que é pior. Não é isso, né? Não é assim. Então, não dá para esquecer ou achar que a nossa herança, de fato nacional, ela é inferior à europeia, porque a gente é tudo junto, né? Ainda mais em São Paulo, quer dizer. Eu lembro uma vez no Canadá, conversando com uma canadense, ela falou que o pai era dinamarquês, a mãe era sueca. Eu falei, mas o que eu faço? Eu sou canadense. Isso é o canadense. É a mesma coisa aqui, quer dizer, a gente é tudo essa mistura. O que não dá é desconsiderar, né, uma origem mais próxima à nossa ainda, porque veio uma da Itália, veio uma de Portugal, veio uma do Japão. Quer dizer, não faz nenhum sentido. E, de fato, São Paulo é pior nesse... São Paulo tem nessa questão da gente gostar... A miscigenação aqui é... Não, e a gente ter acesso, né? O fato da gente ter acesso é o pequeno poder, né? Eu tenho acesso, então eu posso. Acabou de entrar aqui um casal que eu adoro, são... Eu não quero chamar de blogueiro, mas eu esqueci o nome que dá. Eu tô muito cansada, gente. Eu tô sem vocabulário já. Mas não é, o pessoal do Experimente SP. E aí eles fazem... Gente, agora eu fiquei na cabeça. Como é que chama? Influenciadores digitais. É verdade. Isso tá bonito. Influencer. Tem que ficar na hora de influencer. E eu gosto muito deles, assim, eles vão ao restaurante, eu gosto de mandar as coisas para eles, e eles fazem um trabalho muito legal de influenciar as pessoas a experimentarem São Paulo. Fundamental. E muito dentro da gastronomia. Sim. A gastronomia tem um poder. Hoje eu dei uma entrevista pro SPTV, dei pro Bom Dia São Paulo. Dei uma entrevista pro Bom Dia São Paulo. E eu tava falando sobre... Porque eu tô fazendo umas aulas pra fora. Tô fazendo umas aulas... O Diego que me bota nessas enrascadas. E eu tô dando umas aulas em inglês. Com o meu parco inglês. Dando aula para uns gringos que querem aprender a fazer brigadeiro e baião de 2. Baião de 2, sensacional. Muito sensacional. Sim. E aí eu tava falando sobre isso, e daí ela me perguntou sobre a dificuldade com o idioma, né? Não é uma das coisas que eu tenho muita facilidade. Idiomas e cambalhotas. Como eu tenho dificuldades. Mas vou tentando, e a gente tem feito essas aulas, tem sido bem legal. E eu falei que a gastronomia, a culinária, a comida é um idioma. Mesmo se eu não falasse nada de inglês, assim, como a gente, você
Não sei se vocês fazem isso também, mas eu e meu irmão, a gente tem essa mania de ficar vendo vídeos randômicos, assim, de coisas bem aleatórias. E eu me deparo, às vezes, com os indianos cozinhando. Eu não falo nada de, sei lá, de qual dos milhões de idiomas que eles falam lá. E aí, eu não preciso saber o idioma, eu tô entendendo. Eu tô entendendo Sim. o que ele fez no pão, eu tô entendendo aquela ação ali. E a gastronomia passa a ser um idioma. Passa a ser um idioma, passa a ser uma demonstração, uma presença forte da nossa cultura e de quem nós somos, porque a língua que nós falamos é muito importante, o que nós vestimos, o que nós dançamos, mas o que nós comemos diz muito sobre a gente quanto povo. Daí a gente volta na mesma questão. Essa força cultural tá totalmente associada, não tem como dissociar, né? Língua e culinária é a essência do povo, né? Daquela região, daquele lugar. É fundamental desenvolver isso e cultivar isso, né? Não faz sentido. E você vê, né? Uma coisa que me perguntam, né? Nas milhões de viagens que eu já fiz no mundo. O que você já comeu? Eu já comi coisas, né? Você pode imaginar, absurdas, totalmente para nós diferentes. Agora, isso eu falo categoricamente, sem pestanejar, sabor igual o nosso, eu nunca vi. E olha que eu já fui para 60 e poucos países. Sabor brasileiro não tem, eu pelo menos não experimentei no mundo, em lugar nenhum. Então, assim, a gente tem uma potência aqui, é uma coisa incrível, né? Incrível. A gente tem tudo, né, praticamente, né? Tudo é possível fazer com as nossas coisas, né? Porque sabor... A gente tem uma riqueza de terra, de gente. Eu acho que tá aí um grande diferencial nosso. Eu tive a oportunidade de visitar para alguns lugares, de viajar para alguns lugares, e eu tenho umas coisas engraçadas, assim. Eu fui passar na imigração dos Estados Unidos e o carinha lá da imigração encrencou comigo. E toda imigração eu fico encrencada, né? Todo raio-x eu fico parada. É uma grande aventura. Eu já acho legal. Eu fico esperando o próximo capítulo de o que será que eu vou ter que tirar dessa vez. Qualquer dia eu fico pelada num raio-x. Aí o carinha da imigração ficou insistindo assim comigo. Você trouxe algum lanche? Eu falei, não. Você trouxe alguma comida? Eu falei, não. Você, nas malas ali, né? Porque a minha mala tinha queijo do reino, tinha farofa. Tá, que você despachou, né? Despachei. E agora eu despacho sempre. Eu despacho sempre e despacho em caixa transparente. Eu despacho em caixa transparente, passo o filme e aí fica tranquilo. Você tá carregando. Uma vez eu tava entrando na Alemanha, mas eu tava na mala de mão. Aí o cara entrando na Alemanha, o Diego passou, eu fiquei pra trás. Aí ele fez assim: você tem bebida alcoólica? Eu fiz, eu tenho. Tem na minha mala aqui. Eu tenho bebida alcoólica. Ele, você tem alguma outra comida? Eu falei, tenho. Eu trouxe farinha do Brasil. Aí e o cara, assim, olhando pra minha cara, a porta abriu, era um aeroporto pequenininho, abriu a porta e a amiga que ia receber a gente já tava lá. Aí ela deu oi, o cara viu que era uma alemã que tava esperando a gente e me liberou. Eu fui embora com a minha malinha, com a minha cachaça e a minha farinha. Se fosse grande, você não ia passar de jeito nenhum. Aí nos Estados Unidos, o moço ficou perguntando, e fruta? Você não trouxe fruta? Eu falei, não trouxe, mas eu devia ter trazido. Você já experimentou a banana do Brasil? Sensacional. Aí ele fez assim, não, é diferente. Eu falei, muito diferente. Porque vocês comem a banana da Costa Rica. E a gente foi conversando sobre a diferença da banana no Brasil. Sim. Porque é diferente. Se você viaja para qualquer lugar, você vai para Argentina, né? Não precisa ir. Não precisa fazer essas viagens estranhas que você faz para esses países que a gente... eu comprei um mapa para poder acompanhar, né? Tipo, não é mentira. Ele Sensei fica postando... tem um chroma key, aí ele fica viajando para lugares que não existem. Mas agora achei, né? Achei Estônia, achei esse pessoal... Viu? Aliás, ó, só um parênteses. A Estônia, só porque você falou da Estônia, olha que coincidência, só um parênteses. Foi o lugar onde eu comi a coisa mais saborosa fora do Brasil. Eu lembro assim, eu vou pegar o nome de um negócio, eu pedi lá, eu esqueci o que eu faço, eu sou meio corajoso, sou muito corajoso. Chego nos lugares, qualquer um que seja, e procuro um restaurante mais típico, né, onde tem a comida mais típica, e peço o prato mais típico que tem. Sempre faço isso. Já entrei em problemas, né, na Letônia, eu pedi lá, eu não sabia o que era, não sei ler letão, pedi um negócio que estava de nome desse tamanho, era uma linguiça de sangue. Putz, foi difícil de comer aquilo.
mas eu comi. Só que na Estônia, eu pedi lá um nome gigantesco, não sabia o que era, não sei, estoniano, e veio. Aí veio lá, era um pão de forma, com um ovo, um bacon, sabe, super pobre, assim. Aí eu olhei e falei, não, eu brinco, fiz um vídeo, falei, olha, a gente fica valorizando as coisas, olha o prato típico dos caras, sabe, assim, é um pão de forma com ovo, um bacon, putz, sabe, já reclamei antes, comi. Depois eu comi, eu fiz outro vídeo, falei assim, poucas vezes eu saí do Brasil e comi algo tão saboroso que nem isso aqui. E você vê, era um pão de forma com ovo e bacon, com mais algumas coisas Mas lá, que eu não lembro. a gente tem... Eu fico muito contente agora nessa experiência de poder ensinar brigadeiro e baião de dois, porque são esses dois pratos que eu ensino nessa experiência no Airbnb. E aí... mostrar para as pessoas que comida brasileira é um monte de coisa que as pessoas não fazem ideia do que é. Sim. Eu botei a gringa para escutar Luiz Gonzaga. Falei, deixa eu te explicar o que é um baião de dois, porque também um baião é um estilo de música, é uma dança. E aí você vê a pessoa sorrindo porque ela tá ouvindo e comendo coisas que fazem sentido, mas que são outros sabores, assim. Uhum. É muito legal. É muito legal. Sim. Diego, você falou da banana, Mari. Você falou da banana, eu vi que o Diego perguntou de coisa mais maluca que eu já comi, né? Eu vou comentar. Só que antes da banana, olha que loucura, né? Você vê banana no Brasil, você em qualquer lugar você acha, super barato. Na época soviética, foi na Estônia também, só que engraçado, a Estônia está vindo à tona novamente. Eu estava fazendo um tour que era um antigo, é um hotel até hoje, mas na época soviética era um hotel de espionagem e tudo mais, tinha câmera nos lugares, que era para de fato espionar quem vinha de fora. E essa guia, ela viveu essa época soviética, e ela falou que nessa época, por exemplo, você vai hoje, você balança uma chave de uma BMW, é o seu status. Nossa, o cara tem uma BMW. Ela falou que naquela época, quando eu falei que era do Brasil, ela falou que o máximo de status que o estoniano tinha era andar com cacho de banana na rua. Era andar com cacho de banana. Se você andasse com cacho, se você tivesse uma banana para comer e estivesse na rua, você era tido como um máximo de status. A pessoa era super rica, com acesso a coisa de fora. Um cacho de banana. Gente, você acredita nisso? Pois é. Então, porque eles não tinham, né? País fechado e tudo mais. A banana era o maior exemplo de status que a pessoa podia demonstrar andar com uma banana na rua. Então, você falou foi na Estônia aqui isso. E sim, se era na Estônia, era na Letônia, na Lituânia, porque eram os países bálticos na época, né, da cortina soviética. Olha que loucura. Mas a comida está presente na nossa história e como ela é algo que a gente faz todos os dias, a gente trata como algo natural. Então, nós não fazemos protestos todos os dias. Então, não sair... Sim. Provavelmente a gente faz pequenos protestos diariamente, mas a gente sair em massa, em grupo, a gente não faz isso todo dia. Nós não nos graduamos numa faculdade todos os dias. São várias coisas que você não compra uma casa, são essas coisas, a gente não faz todos os dias. Agora, nós comemos todos os dias. E por a gente comer todos os dias, até, por exemplo, dormir, e talvez, assim, das coisas mais... Cotidianas, mas, assim, básicas, né, da gente, a gente tem gente que tem o intestino que funciona 2 vezes, mas tem gente que funciona uma vez só. Então, dormir, fazer cocô, você faz uma vez só por dia, né? Tomar banho, talvez uma vez só também. Agora, você come mais vezes por dia. E a gente, muito privilegiado, que pode comer mais do que uma vez, a gente que come mais de 3 vezes, come um lanchinho, a gente não percebe esse ato, a gente não percebe o que a gente está fazendo. E o quanto isso é histórico, e o quanto a gastronomia é histórica. E que a gente come as coisas que a gente come por muitos movimentos históricos. Eu dei aula para criança, tentando explicar para a criança, então assim, enquanto as crianças estavam estudando ali, o movimento dos bandeirantes, a chegada todos esses... eu dei aula para criança de 8 a 10 anos. Então eles estão estudando a chegada dos portugueses, depois eles passam o movimento dos bandeirantes, as capitanias hereditárias, vamos estudando todas essas coisas, e eu vinha com a gastronomia para conseguir explicar. Porque você começava a explicar para a criança assim, então tá, os portugueses vieram para cá, atrás das especiarias. Aí o que são especiarias? As crianças começam pimenta, noz moscada, porcelana. Não, gente, porcelana não. Porcelana. Porcelana. Não, porcelana não. E daí, fazer a criança comer.
o Uhum. que as pessoas estavam comendo ali. Então, explicar para a criança o que é, como é que o nosso povo nativo comia mandioca quando os portugueses vieram e invadiram tudo isso daqui. Uhum. Uhum. E aí eu já tive de tudo, de criança que nunca tinha comido e de criança que me perguntou, mas a mandioca vem de qual animal? Nossa. Aí eu fiz, opa, pera, vamos voltar e explicar o que é uma Aham. mandioca. E explicando para as crianças como a gastronomia tem esse poder cultural muito forte, eu começo a trazer momentos históricos que as pessoas estão comendo. Eu falei, então, eu dei aula em colégio católico, então vamos lá, vamos falar de Jesus. E Jesus, naquela noite super importante, reuniu os amigos e eles fizeram o quê? Uma Uhum. ceia. Resolveu comer pão, ele podia ter feito qualquer outra coisa. Sim, sim, Cara, ele sim. era, ele era Jesus, podia ter descido a lua, ter, sei lá, ter feito qualquer coisa, né? Mas ele resolveu sentar e comer. Há várias obras que a gente tem retratam o cotidiano de alimento, Uhum. toda a parte das artes, de natureza morta, de tudo que se retrata, tem o alimento ali, tem a última coisa que nos campos de concentração, o que a pessoa queria comer ou não queria comer, nos últimos dias, o que ela decidia fazer, e tudo envolve comida. Sim. Mas a gente faz tão naturalmente que a gente não percebe. Então, quando a gente começou a ter enlatado, tudo na guerra, então Uhum. os momentos históricos são transformados pela alimentação. E a Sim. gente não se dá conta. Sim, porque é por isso, né? Fica no senso comum, né? Todo dia você faz, todo dia você tem esse hábito e você não pensa sobre isso, né? Mas isso é um problema, e de fato com a comida é pior, né? Geral também. Uhum. Porque você não pensa sobre aquilo que está fazendo, né? Você só faz. Isso é sempre um Uhum. problema, né? Uhum. Por isso que é muito bacana ler, né? Filósofos que faz você repensar tudo, né? Tudo que você faz no seu dia a dia, Uhum. porque você só faz, né? E aí o tempo passa, fala, nossa, passou, né? Não pode, a gente tem que se entender, né? Se enxergar. Isso que, lógico, como eu disse, né? A alimentação é totalmente cultura do país, né? Uhum. Não se explica nenhuma civilização, nenhuma evolução sem a alimentação estar junto com todo esse caldo cultural que ela representa, né? De fato fundamental. Mas quem tem essa ideia, né? Se a gente não tem esse incentivo em casa, quer dizer, fica muito mais difícil de fato, né? Por isso que é importante. Eu vejo bem isso também, esse movimento, né, hoje, de resgatar essa nossa herança, né, que esse movimento cresça, né, porque parece que ficam momentos, né, desse tipo de resgate, teve no começo dos anos do século passado, depois parou, agora de novo, né, que de fato tenhamos isso forte, né, para que a gente não Mas, perca, de né. novo, eu digo que a gente precisa criar demanda. É assim. O que acontece é, eu tenho um restaurante de cozinha brasileira e eu escuto muito, mas muito as pessoas olhando meu cardápio e falando assim, ai, mas isso a gente come qualquer hora. Você fala assim, desculpa, a minha vontade. E aí, né, eu sou um tanto quanto estressada. Aí a minha vontade, às vezes, eu questiono a pessoa e falo assim, desculpa, mas você faz baião de dois na sua casa constantemente? Aí a pessoa fala assim, não. Eu falei, mas você faz banho de dois com o quê? A pessoa fala assim, não, eu não faço banho de dois. É que arroz com feijão eu posso comer em qualquer Ah. hora. Eu falo, feijão fradinho? Não, vai feijão fradinho? Eu falei assim, vai feijão fradinho. E carne seca, e bacon, porque o meu vai Sim, bacon, mas vai sim. linguiça, e vai coentro. É isso que você come todos os dias? Você fala, não. E aí a Pois gente é. tem. E aí, quanto consumidor, a gente precisa gerar essa demanda. Eu fiz agora para o Dia dos Namorados um bolo chamado Engorda Marido ou Pega Marido. Você descobre, você acha ele dos dois jeitos. É um bolo feito com leite condensado, leite de coco, farinha e ovo. Basicamente é isso, não vai fermento, ele fica meio que um pudim, uma casquinha muito aveludada, uma coisa Uhum. muito bonita de ver, gostoso de comer. E aí eu fico me perguntando por que raios a gente come brownie? Sabe, assim? Sim. E brownie já tá mais que provado que foi um bolo que deu errado.
E a gente sim. continua querendo comer brownie. Agora, ou petit gâteau, daí, essas coisas que não fazem sentido na minha cabeça. Eu vou num restaurante japonês e tem petit gâteau. Eu vou no restaurante japonês e tem petit gâteau. Quando as pessoas vêm ao meu restaurante e perguntam assim, você tem petit gâteau? Eu quase tenho Um infarto. Vai um negócio e a pessoa é obrigada a escutar. Olha, eu não tenho petit gâteau, mas eu tenho uma torta de cupuaçu de chocolate, com chocolate. Eu tenho bolo, eu tenho pudim, eu tenho... vão todos os... Eu tenho o trio da avó, que é doce de abóbora, Romeu e Julieta e cocada cremosa. Então, mas olha só, isso para mim é o mais importante, porque muita gente, às vezes, tem o problema, é falta de conhecimento. Ok, eu acho que ignorância isso não é um problema. O problema é quando você tem o conhecimento, aí você escolhe não usá-lo. Então, nesse caso, a pessoa pede, porque está acostumada e pelo status, né, nossa, petit gâteau, aí vocês, não tenho, por quê? Por isso, aquilo, outro. Pronto, você deu informação e essa pessoa, se ela tiver a hombridade, né, a grandeza de falar, putz, é verdade, faz sentido, vai mudar já a estratégia dela quando ela voltar num restaurante, inclusive do que ela espera no restaurante, né? Qual é a proposta daquele lugar que eu estou, né? Então é isso. Quando você explica, eu acho que justamente é o trabalho que tem que ser feito de formiguinha, né? Porque não tem outra maneira, para dar consciência, que tudo é questão de consciência, né, das pessoas. É conhecimento e consciência, não tem jeito. Cria em demanda, gente. Cria em demanda. Vá aos restaurantes brasileiros, e a gente tem restaurantes brasileiros muito legais aqui em São Paulo, mas muito legais mesmo, assim, no Brasil inteiro, obviamente. Mas São Paulo, que é basicamente o público com quem a gente está falando aqui, a gente tem muitos restaurantes brasileiros mesmo. E nem são, obviamente vou puxar a sardinha pro meu povo, que são dos restaurantes pequenininhos. Eu nem tô falando das grandes redes, dos grandes restaurantes com os grandes... E nem declarando guerra a eles, não é isso. Mas dos grandes restaurantes com grandes investidores estrangeiros. Mas a gente tem restaurantes pequenos, como eu falei, do Mandioca, e outros restaurantes nesse mesmo estilo, que busca trazer a gastronomia brasileira como gastronomia brasileira mesmo, não uma gastronomia brasileira afrancesada, italianada. Adaptada, adaptada. Me dá um nervoso disso. Agora, eu até perdi a linha aqui de raciocínio, que eu ia dizer sobre a cozinha brasileira como cozinha brasileira real. Eu ia falar que quando eu viajo, morrendo de vontade, meu passaporte está ali coçando. Quando eu viajo, eu procuro comer coisas tradicionais também, do jeito, o típico do típico do típico. Mas não o típico feijoada, o equivalente para nós, assim. Porque as pessoas falam assim, qual é a comida típica brasileira? É feijoada? Eu falo assim, mas típica em que sentido? Porque a gente não come feijoada todos os dias. Sim, exato. Não come, a gente não come de jeito nenhum. Então você vai cozinhar comida típica brasileira em qual região, né? Tem essa. E eu gosto muito de experimentar o que as pessoas comem, assim, dos botecos, assim, de conseguir... eu fui a Berlim e comi umas salsichas. Ai, salivando aqui. Eu comi umas salsichas, custava €1,45. E aí a gente tinha uma programação e eu comi assim, numa barraquinha, uma bodega no meio, perto do metrô. Mas aquele negócio era tão gostoso, que furou a nossa programação e eu comi o jantar lá também. Aí o dia que eu falei, a gente não vai jantar em outro lugar? Eu falei, não, porque eu não vou ter essa oportunidade de novo. Eu sei que quando eu voltar ao Brasil, não vai ter. Era pão com linguiça e mostarda. Mas aquela linguiça, era aquela linguiça. Exato. Não, isso é sensacional. No mundo todo, né? Essas coisas de rua são incomparáveis, né? O que eu fiz isso no Vietnã, nossa, mas na rua, na rua. Você põe a panela na rua lá, cozinha, é na rua. É assim que eles comem, eu vou comer igual antes. Nem tomei, hein? Nem tomei. Você sabe que nunca passei mal. Jura? Não, nunca passei mal. Nunca. Não, eu sou uma que eu passo mal em toda viagem. Mas aí eu já carrego... A gente vai bom, já tá garantido. Né? Sim. Eu achei que ia ficar mal na China, né? Porque eu tive que experimentar, né? Na China não tive muito nada, foi tranquilo, nenhum problema. O Diego perguntou da comida mais maluca, né? Eu acho que foi o ano passado, né? Vai fazer um ano que eu fui à China e à Coreia do Norte.
E assim, mas você vê, tanto não é usual que isso aí que eu achei era um lugar lá em Pequim, num mercado grande, mas era só para turista praticamente, porque chinês não comia, mesmo que é caro, que era lá, tá, os escorpiões, aranha, tinha lacraia, tinha de tudo, né? E aí eu comi uma aranha gigantesca desse tamanhão, assim, frita, né? E assim, na minha cabeça era muito mais uma questão de consciência do que de paladar, porque assim, não tinha como ser ruim. Uma coisa frita, quer dizer, difícil, né? Crocante, é uma batata frita. Só que se eu pensasse que era uma aranha, aí realmente ia ter um problema. Comi numa boa, comi o escorpião também fritinho numa boa, e aí eu fiz um upgrade. Esse foi mais hardcore, que aí eu acho que foi a pior. E eu filmei tudo, né? Eu comi um escorpião vivo. Vivo é estranho mesmo, porque eles tiram lá o ferrão, né? Aí é um espetinho com 3 escorpiõezinhos, e aí você come, e eu mastiguei, né? Aí se eu sinto uma gosminha, assim, não é Viscoso, mas ruim. gostoso. Exato, não é ruim, né? E de novo, é mais a cabeça do que o paladar, porque assim, não é ruim. De fato, não era ruim, né? Então, mas assim, foram a aranha e o escorpião vivo, que foi o mais estranho, assim. Eu faço a experiência do jantar às cegas, né, no restaurante. Então, E aí, várias vezes eu sirvo comida muito... Não é simples, porque eu sempre questiono as pessoas, quando as pessoas falam assim, mas isso é muito simples. Eu falo assim, o que é simples? Pão com manteiga é simples? A pessoa fala, é simples. Eu falei, simples pra quem, cara pálida? Porque você pegou o pão pronto, abriu e colocou manteiga, mas quem deixou o fermento crescer... Fazer pão é muito difícil, fazer manteiga é muito difícil. A quantidade de leite que você precisa para 1 quilo de manteiga é absurda. Então não é tão simples. Então não confunda simples com simplório. E aí, de vez em quando, eu sirvo para as pessoas, tipo, formiga, coração de boi. Eu gosto muito de servir. Delícia. Eu vou falando e salivando. Eu gosto muito de servir, tipo, moela, miúdos num geral, assim. E as pessoas comem, a gente filma. As pessoas pegando os pratos e passando a mão, porque a ideia, na nossa encarnação anterior, a gente podia comer com as mãos, né? Aí as pessoas passam a mão no prato e lambem de assim. É muito legal. Porque em um momento a pessoa tá assim, lambendo os dedos, ok, ela pega aqui. Em um momento ela vê que ninguém realmente tá olhando, ela passa a mão no prato e lambe o prato aqui. A pessoa tá comendo super bem. E aí, no final, eu falo, então, vocês comeram, sei lá, isso era moela. A pessoa fala, eu falo assim, pera, tava gostoso? Tava ruim? Pois é. Eu falei, gente, é uma questão da gente conseguir colocar dentro da gente que realmente é cultural e é poder. Exatamente. E é poder, igual a banana que você estava falando agora, demonstra que se você tem a banana, né, na Lituânia? Na Estônia? Estônia, Itália. Na Estônia. Se você andasse com a banana na rua, isso queria dizer que você tinha status, poder. E aí, hoje em dia, depende o que é o status, o que é poder. É você comer aquela costela pegando 4 horas na fila daquele restaurante em específico. Essa é como a gente demonstra o nosso poder. É comer filé mignon. E nem é gostoso, mas é o poder que a gente tem. Eu como filé mignon. Gente, rabada é muito melhor. Então, e você vê, agora eu ia tocar nisso, mas eu ia desistir, agora já que você falou, eu vou falar. Porque assim, eu tenho uma... pode ser polêmica, não precisa citar, não vou nem citar, né? Porque de repente é ruim, você que é do meio. Mas, por exemplo, eu sei que é uma questão muito mais de status, né? De fato, faz sentido pelo lugar, por tudo mais. Agora, eu não acho aceitável você gastar, por exemplo, R$300 para comer um corte de carne nesses restaurantes churrascarias super chiques. Assim, ainda mais no Brasil, né? Onde a gente tem muita facilidade para isso, né? A gente tem isso aqui. Quer dizer, e é isso, né? É só pelo status, porque não vale, né? De maneira nenhuma vale aquilo. E você é do meio, né? Você deve ter essa noção ainda mais forte que eu, né? Eu não consigo ver nenhuma coerência nisso, não sei. E às vezes o mesmo fornecedor que fornece para essa rede fornece para restaurantes menores. O que acontece realmente o status e manter isso é muito caro. A gente está nesse momento com a Brasel fez uma pesquisa que provavelmente 40% dos restaurantes em São Paulo feche. Manter um restaurante é muito caro, muito caro.
E aí, manter esses restaurantes com todas as pompas que eles precisam é caro. Um pequeno exemplo, e vou fazer um exemplo do meu restaurante. Agora, pós-Covid, a gente está tentando estudar como a gente vai fazer para voltar a receber os clientes. E a gente começou a fazer orçamento de copo de papel, para a gente não precisar... Daí, copo de papel, tem que ser copo de papel, mas que seja um copo de bagaço, que ele seja sustentável. E vamos colocar também na mesa um jogo americano descartável. E vamos dar álcool. Aí a gente começou a pensar no banheiro. Vamos colocar no banheiro o álcool para a pessoa poder limpar o vaso, para ela mesma sentar. Vamos colocar também o protetor sanitário. Quando eu fiz as contas, cada pessoa que botar o pé no meu restaurante para receber esse aparato, ela já me custa uns R$12. Sim. Isso no meu restaurante, que é super simples. Você vai no meu restaurante e não tem, você não precisa ter pedigree. A gente não pede. Você não precisa fazer uma poupança para conseguir o meu restaurante. Mas só para esse aparato, assim, a pessoa já me custa uns R$12, pondo o pé lá. E aí tem outras coisas que, obviamente, eu mesmo... E vou te dizer que eu, do meio, e grande parte dos meus colegas também se questionam assim, mas, gente, mas ir a esse restaurante não dá. A não ser que você seja muito amigo do chefe, seja convidado, porque comida fraca. Voltou. O perfil do Duas Terezas te perguntou qual é a sua comida mais afetiva, a comida da sua infância. Nossa, claro, arroz, feijão e carne moída. Na hora, assim. A que eu mais gosto desde sempre. Eu pedia pra minha avó, arroz, feijão e carne moída. Essa combinação pra mim sempre foi a mais saborosa de todas. Olha só. Sem dúvida. Arroz, feijão e são e carne das moída. coisas mais simples, né? Falando exatamente disso, assim, sobre pagar R$400, R$300, R$500 para uma refeição em um restaurante, quando a gente pergunta, eu já fiz essa experiência várias vezes no meu Instagram, ou em pesquisas, inclusive pesquisas quando você faz, quando você vai para entrevistas de emprego e tal, que são as perguntas assim, se você fosse morrer hoje, o que você gostaria de comer? Ninguém vai falar assim, eu gostaria tanto de comer o escargot com a manteiga, com sálvia, não, todo mundo volta para isso. Eu quero comer arroz com feijão da minha avó. A minha comida afetiva é cuscuz. Então, hoje eu comi cuscuz, inclusive, no café da manhã. E aí, o dia hoje foi puxado. Mas eu sentei para comer cuscuz de milho e tomar café, sabe? E são essas comidas afetivas que fazem a nossa história familiar. Então, por que eu como o que eu como? Por que eu faço o que eu faço? Então, para mim, tem uma ligação gigante com a minha família. Hoje o dia foi bem puxado e ter cuscuz e café me dá aquele conforto de casa, de novo, né? Claro. Provavelmente esse é o seu mesmo conforto, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E é o que de fato você come feliz, né? Mas você vê, você falou esse negócio de quando a gente não tá vendo, né? Lembro uma história também, isso é super, tem toda a relação. A minha ex, uma vez a irmã dela foi na casa da minha mãe fez língua. Eu sempre comi língua a vida toda, assim. Minha avó fazia língua, que era uma beleza, então, adoro. Minha mãe fez língua. E a menina não sabe, a cunhada era pequena, não sabia o que era. Tava comendo, assim, adorando. Nossa, quando chegou no finalzinho, ela comeu 3 pedaços de língua. Chegou no finalzinho, ela perguntou, nossa, carne gostosa, o que é? Eu falei, língua. Ela quase vomitou. Ela tava maravilhada com o gosto, você vê, mas é só a cabeça, né? Porque a gente, quando você desconstrói isso, o mundo abre de outra maneira, né? Porque é totalmente cultural, né? Eu tô doida pra experimentar o lanche de língua do GG. Eu pedi um cubano essa semana, Falta só esse que eu não comi ainda. Eu tô doida, doida pra provar. Eu comi Mari, o London. Bom, né? O London é bom. Bom. Eu vi, você postou uma foto, eu acordei, eu vi um pouquinho antes de dormir. Eu acordei no outro dia, assim, para tomar café da manhã, para almoçar. Eu só pensava que o meu jantar seria aquele lanche, seria aquele hambúrguer.
você é daquelas totalmente visual, né? A minha melhor amiga da época do começo das minhas viagens, eu não sou, né? Eu sou muito mais paladar de fato do que visual. Eu não ligo tanto pro visual. Essa minha amiga deve ser igual a ela. Ela olha o negócio, nossa, eu preciso comer isso. Ela fica totalmente maluca. E eu me divertia, né? Eu não comia polvo, até a minha história recente. Eu não comia polvo. E tinha dificuldade até de mexer, de limpar, tal. Era uma coisa que eu não comia, polvo. Uhum. E aí eu tava no restaurante e passei em frente... nós íamos a um restaurante e eu passei em frente a um outro restaurante. E tinha um pedaço de polvo num prato de uma mulher. E a mulher tava comendo o polvo com tanto gosto. E o prato era tão bonito. Eu fiz o Diego, a gente teve que entrar no restaurante. Eu quis polvo, mesmo sabendo que eu não gostava. Porque eu queria aquele polvo. Eu queria comer quase do prato da mulher. Podia pedir pra ela, ué. Eu não gosto de polvo, mas você tá comendo tão bonito. Posso dar Me convenceu. Então, pois é. Isso? Sim, muito bacana. Comida tem esse poder, né? Total, né? Total. Tem que ter, né? Me fala uma coisa, que a gente fez, assim, tudo meio que eu me organizei para perguntar, a gente acabou falando, isso é ótimo, né? Porque foi mais ou menos dessa parte que eu anotei aqui. Duas coisas, né, que eu queria. Uma, porque a gente tem uns 10 minutos ainda. O que você, porque bem ou mal nós estamos numa live de uma academia de judô. Sim. E o que isso é sensacional, né? Dessa heterogeneidade que a gente tem no grupo, que eu acho fantástica, acho difícil encontrar. Primeiro, assim, ping-pong, o que te fez, qual foi o seu primeiro contato com o judô? O que te fez entrar no judô? Primeiro isso. Tá. Você começou a falar e eu já comecei a emocionar. Vamos lá. O Diego, meu marido, é faixa marrom e ele sempre contou muito sobre quando ele... Logo que eu conheci o Diego, o sensei dele faleceu. Como chama, meu amor? O Diego tá de fone na sala, vai ter delay. Itita, é isso? Tô tentando lembrar. Não me lembro agora. Até agora, falta de vocabulário, tô cansada. O sensei dele tinha acabado de falecer logo que eu conheci o Diego, em 2005. E o respeito do Diego pelo sensei, pela história, as coisas que ele me contava sobre o judô, me deixou sempre muito maravilhado. E meu marido é um cara muito sensacional. Deus só fez um, gente. Muito disciplinado. Ele é muito disciplinado, muito querido, muito respeitoso. É uma pessoa muito centrada. É uma pessoa com quem eu aprendo muito. Porque eu sou essa pessoa espalhafatosa aqui. E aí, quando o Diego fez todas as metas da vida dele, né? Fez Ironman, fez triatlon, duatlon, maratona... ping-pong, todas as coisas que ele tinha feito, uma das metas dele de vida é a faixa preta. Sensei Issa. Fumio Issa, né? sim. Issa. E aí, eu falei, ok, quando você voltar, eu também quero. Eu quero experimentar. E eu sempre fui uma pessoa... Eu sou criança de apartamento, de verdade, assim. Tipo, criança de apartamento, assim, bem paulistana mesmo. Eu não sei subir em árvore. Meus primos subiam em árvore, eu nunca tive essas habilidades. Então, eu tenho uma grande dificuldade. Mas o judô me encantou porque não é simplesmente um esporte. Você tem... é incrível encontrar com as crianças... Eu falo e choro, ó. É incrível encontrar com crianças saindo de aula. Eu sou faixa branca, as crianças passam por mim, acho que porque, né, vê alguns cabelos brancos aqui, e todas as crianças passam no maior respeito. Como é que você controla crianças agitadas, pulando, girando, fazendo cambalhotas, e elas levantam, cumprimentam, elas entendem, elas são organizadas, e o judô tem tudo isso. E aí, eu fui para... Nós visitamos, né? A gente não conhecia ainda o Budô, nós visitamos algumas academias. E daí, para mim, bastou a gente ir uma vez no Budô e tem outras coisas, né? Que envolvem, outras coisas que não só o judô. Eu tava falando sobre a cambalhota e para mim foi um episódio muito bonito, assim. Eu realmente não sei da cambalhota. E daí você... Para as pessoas todas aqui, para mim foi muito marcante. Muito, muito, muito marcante. Acho que ninguém que estava ali tinha noção daquilo.
todas as pessoas que estavam no treino esperaram. É diferente de uma academia que você tá ali, sei lá, fazendo um supino e alguém quer usar o aparelho e a pessoa tá assim, vai logo, frango, né? Você tá aí atrapalhando. Eu não escutava ninguém fazendo, sabe, que tá atrapalhando meu treino. Ninguém. Então, para mim foi muito importante a espera e o respeito com o meu tempo, a minha dificuldade. Sim. Só que isso se expande. Então, hoje eu tenho experimentado várias coisas, né? Dentro ali da academia, do tatame, o respeito, por exemplo, da Sabrina comigo, de ter calma, paciência, ela faixa preta e eu, a primeira vez que ela foi me ensinar, ali a Sabrina é mais ou menos desse tamanho, eu fiquei assim, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque eu sou grandalhona, assim, né? A Sabrina me pegou como se eu tivesse peso-pena, me jogou de um lado do outro, mas de um jeito tão bonito, tão humilde, não é uma coisa assim, olha, eu sei, deixa que eu te ensino. A humildade que a gente não enxerga, não vê, não encontra em lugares nenhum. A confiança. Eu tenho muita... Bom, criança de apartamento, eu tenho muito medo de me machucar, tal. Mas a confiança, por exemplo, no Daniel Bettinazzi, que sempre me ajudou a cair. O meu medo, ele na maior paciência. Isso se reflete nas outras coisas. Eu já falei para todo mundo. O Marcos... É meu contador hoje. Nossa, é nosso! E eu precisei, nesse momento da pandemia, esse momento que está bem complicado para os pequenos empresários, eu precisava de alguém muito parceiro, e eu tive me abri quanto empresária, me abri como... eu me apresentei primeiro assim, eu sou chefe de cozinha, isso diz muito sobre o quanto o trabalho me representa. E o Marcos tem sido um puta parceiro. Sábado passado, eu ia mandar uma mensagem pra ele, porque eu falei assim, putz, mas é sábado, né? Aí eu fui mandar mensagem, há 1 minuto antes, ele tinha me mandado uma mensagem assim, você tá trabalhando? Porque ele tá entendendo a minha urgência. Sim. E o meu contato com o judô, eu acho que foi com exemplos muito incríveis, começando com meu marido, mas tenho encontrado dentro da academia pessoas muito certas, assim. Eu tenho, toda vez que eu entro no grupo, toda vez que conseguia ir para um treino, consegui entender que eu estou no meio de pessoas muito certas, pessoas muito corretas, pessoas boas, assim, sabe? De coração bom. Energia, né, Mari? Isso é uma coisa que todo mundo se remete e eu acho que é a maior... É o maior destaque, né, nesse sentido, porque é claro que eventualmente pode chegar pessoas, de fato, né, que não tem energia tão legal, e eu falei isso em outras lives, porque isso é muito recorrente. Uma das coisas mais interessantes de ver é isso, por exemplo, a gente tem um grupo, né, grande, né, com muita gente totalmente heterogênea, que é muito bacana, né, que tem essa pluralidade, mas se entra alguma pessoa, né, que não tem uma energia legal, o próprio ambiente expulsa, né, quer dizer, ou ela se ajeita, né, não consegue. E isso é bacana, né, porque mantém, né, as pessoas vão entrando, vão fazendo parte desse grupo, independente do tempo, da faixa, né, você vê. Você bota a cambalhota, olha que engraçado. Eu ia perguntar qual a maior dificuldade, então é a cambalhota. Ok. Basicamente. Mas olha que loucura isso. Você não é a primeira, e uma das coisas que quase acho que ninguém viu, eu vi porque estava na minha frente, você não chegou a conhecer a Viviane, uma aluna que começou também bem adulta, a filha dela, ela quis para a filha não quis, ela falou, vou fazer. E ela assim, quem é mais antigo lá sabe, assim, coordenação motora muito complicada, não conseguia fazer absolutamente nada. Entendo. Ela é faixa preta, conseguiu pegar. Então, ela pegou faixa preta. Uau! A Viviane, quando ela virou cambalhota, eu lembro que eu estava de frente, você chegou a ver? Eu assim, cabelinho curto. Então sim, ótimo, você conheceu a Vivi. Então, você viu o trabalho que foi e ela conseguiu. Eu cheguei nessa transição da faixa marrom para faixa preta. Então, onde ela mais treinou. Lindo. Quando ela conseguiu virar cambalhota, Maria, tava de frente para ela virou. Sim, ela não conseguia, eu ia lá, colocava a mão, até um dia que ela virou. Ela levantou o olhar dela, assim, o sorriso que ela abriu,
pra mim, eu falei, nem lembro que era perto de mim, eu falei, pronto, já posso morrer feliz. Esse sorriso que ela abriu por uma cambalhota, quer dizer, mas é isso, né? O que significa pra pessoa, né? Eu sempre tive muita dificuldade com esportes no geral. Eu realmente, assim, não gosto. Não é uma coisa diferente do Sim. meu marido. Meu marido, gente... Agora, nessa quarentena, a gente não tem mais sala. A minha sala tem elástico, tem esteira, tem bicicleta. Tem que adaptar. Não tenho sala. E eu sou de outras coisas, né? Sim, Mas sim. o judô, pra mim, faz sentido fora do tatame. Eu acho Sim, que isso é difícil. isso... Então, Total. ir à academia não me faz tanto sentido fora da academia. Não é, o judô continua ecoando, assim, fora do tatame. Eu vejo o grupo, por exemplo, eu nunca vi uma solicitação de qualquer pessoa não ser atendida naquele grupo. De alguém não se mobilizar para responder, para ir atrás, para correr, para resolver, para esses dias eu perguntei, eu não estava sabendo como fazer, eu precisava de gesso. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo. Eu falei, pera lá. Alguém tem indicação de um bom Alguém vai gesseiro? saber. Aí o Fernando me mandou, o cara resolveu o meu estoque, porque eu tava com um puta problema no meu estoque e não resolvia. Então, faz sentido pra mim este caminho fora do tatame. Faz sentido. Mas é justamente, então, você vê, por isso que não tem muito a ver a faixa, porque você, com pouquíssimo tempo de treino, já consegue, na verdade, captar o que é o máximo do judô, que é isso, né? Você levá-lo para fora, né? Porque dentro é muito fácil, né? Fácil entre aspas, né? Você tem lá aquele ambiente, aquelas pessoas que fazem e aquela parte técnica, ponto. Fora que é o judô, né? É você levar de fato para fora, com o grupo, inclusive, né? Então, que bacana, né? Que isso reflete mesmo pro pessoal e você totalmente integrada no grupo, isso também te destacou, que é de fato o judô de formação, o judô real, é esse que você usa fora do tatame. Dentro, como eu disse, é muito mais fácil, né? Tá e daí controlado. Aí eu consegui entender, por exemplo, atitudes do Diego, do meu marido, e sim. Vem disso aqui também, tá Certamente ajudou muito, claro. Eu acho que é básico também, né? Você sim. aprender a cair. Gente, ninguém te prepara isso na vida. Ninguém te prepara. Então, olha, você precisa aprender a cair. Vou te falar que nas palestras que eu tenho, quando tem exame de faixa, você vai perceber, eu reúno todo mundo, gente dos colégios que todo o Budô dá aula, e eu sempre falo bastante no final dos exames, já cheguei a falar por mais de 1 hora. E sempre que eu toco nessa, que eu faço essa comparação com queda, com a nossa vida, é uma choradeira assim, dos pais, porque é isso, né? A primeira coisa que aprende no judô é cair, né? Então, teoricamente, cair é perder. A gente perde muito mais do que a gente ganha, né? E se a gente não aprender a perder, quem seremos, né? Qual será a nossa construção como ser humano? E é isso, o judô, são esses ensinamentos, né? Que se você levar para fora, de fato, vai ser um ser humano muito, muito melhor, né? Porque cair faz parte, o que não pode é ficar no chão, né? É bem isso mesmo. Você cai, mas você aprende a cair sem bater a cabeça, você cai corretamente e aprende a cair e levantar na sequência. Levanta, é isso aí. É a vida, né? Então, pra mim, o judô faz sentido. E ainda bem que eu encontrei o Budô, encontrei vocês. Ainda bem pra nós, né? Encontrei meu contador. Obrigada, Marcos. Obrigada, Sabrina. Beijo. Ainda bem pra nós, né? Porque, de fato, só qualifica ainda mais o grupo que é tão diverso, né? Então, para nós é uma honra e um prazer. Nós temos dois, olha como nós temos 2 chefes praticamente, né? O Jorge é praticamente um chefe, você é uma chefe, e o Jorge que é um quase chefe. Então, olha a nossa vantagem ainda, né? Estamos bem cuidados na parte alimentar. Eu falei de brownie agora há pouco e daí depois eu lembrei, falei, não, brownie que faz sentido comer o brownie de bacon da cozinha do GG. É verdade. Mari, queria te agradecer bastante o papo. Eu que agradeço. Fiquei muito, muito feliz, o papo foi ótimo. Certamente vamos ter que fazer um segundo, porque como eu fiz dos outros, muito assunto ainda para conversar, 1 hora é pouco. E fique bem, né? Várias coisas eu ia perguntar sobre esse momento, não deu, a gente faz numa próxima. Queria te dizer que foi um prazer, é um prazer sempre falar contigo. É uma honra a gente ter você no grupo, já te disse isso e agora falo publicamente. Esperamos o quanto antes, né? Voltar para você estar lá junto, presente da gente.
Sim, sim. Juntos Inclusive, talvez seja- tá quase pronto um protocolo que eu já estou fazendo, a Carol me ajudou, o Esquerdo está fazendo, Aham. então um protocolo de volta, bem bacana. A gente vai fazer lá. Tem os 27 segundos restantes. Tchau. Beijo, Muito Mari. obrigada. Parabéns. Até Parabéns pelo trabalho mais. sempre. Até Beijo. breve. Tchau. Isso, até breve.